Algumas pessoas pediram pra gente e a gente finalmente trouxe um Kia Picanto. Esse aqui é o ano 2016, segunda geração, e nós vamos mostrar um pouquinho mais sobre esse carrinho que, infelizmente, não vendeu muito bem aqui no Brasil. O legal dele é que era o único 1.0 com câmbio automático. Inclusive, ele foi o primeiro 1.0 de 3 cilindros, o primeiro 1.0 com essa opção de câmbio automático. E nós vamos contar um pouquinho dessa história aí da Kia, que mistura um pouco com a história da Hyundai também, aqui no Brasil, lá fora, e vamos tentar explicar por que esse carro, infelizmente, não teve tanto sucesso. O Kia Picanto foi lançado em 2004 e ele só chegou para o Brasil aqui em 2007. Para variar, nós recebemos os produtos alguns anos depois do lançamento. Não tem nada a ver com essa geração aqui, porque esse aqui é a geração 2. Ela foi lançada em 2011 e recebeu duas modificações até morrer no início desse ano. Esse ano foi lançada a terceira geração, a Kia não fez propaganda nenhuma, né, mas já trouxe para cá a versão GT com um novo design sobre a mesma plataforma. Mas antes de contar a história desse carro em si, eu queria falar um pouquinho mais sobre a história da Kia. A Kia chegou no Brasil em 92, nas mãos do Gandini. Ele começou a importar as bestas, alguns caminhõezinhos e começou a fazer bastante sucesso. A Kia, na época, era uma das grandes protagonistas do setor automotivo brasileiro e ela tinha chances enormes de fazer um grande sucesso aqui. Porém, as coisas não deram muito certas para ela. Tudo começou em 95, quando a Asia Motors tinha feito um acordo com o governo, ganhou um monte de incentivo, na verdade 1,8 bilhões de reais em impostos, e ela tinha feito a promessa de montar uma fábrica no Brasil para produzir os modelos que ela estava trazendo para cá. Pois bem, ela chegou a montar uma fábrica de CKD, só que CKD não atendia às exigências do governo na época. CKD o que é? O carro, basicamente, ele é fabricado lá fora, então aquelas partes mais difíceis de fazer, como por exemplo latarias, componentes como um todos, eles concentram num lugar só no mundo, mandam as peças para cá e aqui o carro é montado. Então, basicamente, o Brasil estava recebendo a mão de obra para montar o carro como um todo. Só que não era isso que o governo queria que fossem fabricadas mais peças aqui para gerar mais empregos. Só que a Asia Motors não conseguiu cumprir o contrato e aí acabou indo à falência. A Kia, para tentar salvar a operação no Brasil, comprou a Asia Motors e aí começou o banzé. Por que eu digo começou o banzé? Porque logo em seguida, em 97, infelizmente tivemos a crise dos tigres asiáticos e a Kia quase foi à falência, né? Ela estava realmente muito mal das pernas. Foi aí que entrou a Hyundai, a sua co-irmã, digamos assim, de país, que acabou comprando a operação da Kia no mundo. E aí começou uma história muito engraçada. Por quê? A Hyundai, todo mundo sabe, aqui do Brasil ela chegou nas mãos da Caoa, seu Carlos Alberto de Oliveira, né, famoso por suas histórias polêmicas, por suas propagandas exageradas. Inclusive, em 2009, teve até uma treta muito grande entre a Hyundai e a Kia, onde o seu Caoa publicou em uma matéria de uma revista dizendo que a Hyundai tinha sido chegado à quarta posição de maior vendedor de veículos no mundo, né, e isso se devia à qualidade e tal. O que era verdade, mas o Gandini ficou muito mordido com essa história. Por quê? Porque nessa época já era um somatório da aliança Hyundai e Kia. E aí ele publicou no mesmo tamanho, numa mesma revista, uma matéria dizendo assim que, na verdade, a Kia também fazia parte dessa história e que ela também tinha seus méritos por isso. Pois a tréplica também foi bizarra. Por quê? Porque o Caoa não gostou da história e foi lá e publicou de novo outra matéria dizendo que sim, a Kia fazia parte do grupo, mas ela era digamos, uma empresa de qualidade inferior. Bom, essa parte não é verdade. E eu vou mostrar para vocês hoje que o Kia Picanto, e assim como os outros carros da Kia, são muito bons, muito bem construídos e que talvez merecessem mais vendas do que realmente venderam ao longo desses anos aí. Porque esse carro aqui, ele amargou com 760 unidades vendidas no último ano. É muito pouco, né? Tá, mas o que tem a ver a qualidade do carro com a Hyundai e tal? Bom, depois que a Hyundai assumiu o controle do grupo Kia,
ela até queria investir na marca aqui no Brasil. Como o Gandini já tinha trazido a marca para cá uns anos antes, essa era a tendência de, digamos assim, explodir no mercado. Só que como tinha essa pendenga com a Asia Motors, o governo começou a cobrar a dívida, então, da Kia. E, obviamente, acabou cobrando da Hyundai. E aí a Hyundai resolveu tirar um pouco o pé. O Caoa viu a oportunidade, entrou com todo aquele marketing, trouxe aquele monte de carros, a gente já sabe da história, porque eu já contei um pouquinho aqui em outros vídeos. E acabou que a Hyundai acabou investindo em uma fábrica para os carros deles e não os da Kia. O que, sinceramente, deixou muita gente chateada, porque sabem que os carros da Kia são de boa qualidade, né, e que mereciam um pouquinho mais de atenção. Eles foram pioneiros no seu mercado. Esse aqui trouxe muitas inovações, ele era completo desde a versão de entrada e mesmo assim não fez o sucesso que merecia. A primeira versão do Picanto que veio para cá veio com motor 4 cilindros 1.1. Então era uma cilindrada bem diferente do que a gente tinha no mercado. Quando ele recebeu o primeiro facelift em 2010, ele também recebeu o primeiro motor a ser vendido no Brasil com 3 cilindros e 1000 cilindradas. Pois bem, isso emocionou muita gente, deixou muita gente empolgada na época, porque prometia um desempenho maravilhoso e também um baixo consumo. Na verdade, não foi bem isso que os proprietários encontraram, né? Ele é famoso por ter um desempenho fraco, mesmo sendo um carro relativamente leve, ele tem só 970 quilos, e o consumo dele assim um pouquinho quanto elevado. Tem gente que diz que faz 9, 9,5 na cidade a gasolina, mas a verdade é que também tem outros proprietários que fazem 6 km por litro. Então isso é bem difícil de colocar na balança, porque era de se esperar que esse carro tivesse um consumo realmente melhor. O motor dele é exatamente o mesmo do Hyundai HB20, o irmão que chegou uns anos depois. Vamos dar uma olhadinha nele? É um motor compacto, um motor pequeno, um motor leve, todo em alumínio, 3 cilindros que tem 4 válvulas por cilindro, né, 2 na admissão, 2 no escape. Também tem duplo comando com variador de fase nos dois e, como eu já tinha dito para vocês, é exatamente o mesmo que equipa o Hyundai HB20. São 77 cavalos andando a gasolina, 80 no álcool a 6.200 RPM e 10,2 kgf de torque a 4.600 RPM, se eu não me engano, a etanol, e 9,6 a gasolina. São números que, digamos assim, para o porte do carro, impressionam bastante, né? Ao longo desses anos, a Kia, obviamente, tentou várias ações para tentar amplificar suas vendas. Em 2011, quando veio essa nova geração aqui, a segunda, eles investiram pesado em marketing. Vocês devem lembrar aí que esse carro apareceu em várias novelas. Normalmente, esse carrinho aqui ele era associado a pessoas mais jovens, as mulheres mais jovens da novela, e os carros mais tops eram associados às pessoas de maior sucesso na novela. Então, Sorento, o Cerato, tu via sempre andando com aquelas pessoas que tinham mais dinheiro, mais poder aquisitivo, e esse aqui, 5 pessoas de poder aquisitivo relativamente alto, porém jovens, que era realmente o objetivo dele. Ele é um carro urbano, ele é um carro pequeno, ele é um carro que tem características, digamos assim, para andar em cidades bem congestionadas, e era isso que eles tentavam colocar na propaganda. Pois bem, em 2012 ela começou a patrocinar também o time do Palmeiras, e aí começaram os problemas. Nada a ver com o time do Palmeiras, nada contra os palmeirenses, na verdade, mas em 2013 entrou o Inovar Alto, que sobretaxou todos os carros da Kia, desde que ela vendesse mais do que 4.800 carros no mesmo modelo, dentro do mesmo ano fiscal. Aí a Kia começou a ter um problema, né? Ela começou a não poder mais investir tanto em publicidade porque ela já não tinha mais tanto dinheiro para isso. E a primeira ação dela foi retirar o patrocínio do clube paulista. Muitas pessoas associaram isso ao fato do Palmeiras ter sido rebaixado, mas a verdade é que não foi nada disso, é porque faltou dinheiro mesmo para a Kia. A segunda ação dela resolveu tirar então as propagandas da Globo. Ela parou de patrocinar as novelas porque era realmente uma conta muito alta. Se vocês analisarem bem, esse ano agora começou a voltar a aparecer de novo os carros na novela. Isso tudo por quê? Porque o Inovar Alto, aquela principal restrição que eles tinham, acabou. Saiu fora esse ano e o Rota 2030 ainda não foi homologado, né? Então os carros estão entrando assim, sem restrição de importação, sem vantagem para os que são fabricados aqui no Brasil. Mas o que esse carro aqui tinha de interessante? Por que eu disse que ele era bem completinho? Vocês vão ver que isso aqui é uma versão única, a versão EX. Tinha a versão automática e a versão manual. Ah, eu esqueci de falar sobre isso. Numa dessas tentativas da Kia de melhorar a sua lucratividade, eles tentaram reposicionar esse carro aqui. Esse carro sempre foi tido como um carro compacto de entrada,
Porém, em 2015 eles tiraram a versão do mercado manual e aí começaram a oferecer só a automática como sendo um carro premium, né? Não deu muito certo. Infelizmente o mercado entendia que esse carro realmente era um carro de entrada e aí ela voltou atrás da sua decisão e a partir do modelo 2016, que é exatamente esse que a gente está vendo aqui, também voltou a ter a versão manual, porém uma versão mais pelada, menos equipada do que a automática. Essa aqui é automática sim. Bom, o que ele tem? Basicamente, né? Já vem com faróis de neblina, repetidores de seta nos espelhos, ele vem todos eles com roda de liga leve. Esse aqui tem equipado também com uma sainha lateral. E uma coisa que ficou muito legal nessa versão aqui, o desenho dele. Era um desenho bem mais agressivo, um desenho bem mais imponente, digamos assim. E eu não sou de falar muito de design de carro, mas eles acertaram muito bem nessa questão do vidro traseiro. Se vocês lembrarem bem, na década de 90, todos os carros migraram para aqueles vidros grandes, enormes, que possibilitavam, digamos assim, a visualização do motorista. Então isso ajudava bastante. Nos anos 2000 a gente começou a ter digamos, uma tendência reversa, onde os vidros começaram a ficar menores, todos para priorizar o design externo do carro. A Kia conseguiu conciliar isso muito bem aqui atrás. Ela manteve sim um design bem arrojado, porém esse vidro aqui, ele é enorme e isso dá uma ampla visão para quem está dirigindo, tanto quando vai olhar no espelho retrovisor, quando quiser fazer uma manobra para estacionar o carro, por exemplo. Bom, esse carro aqui ele tem uma chave do tipo canivete, com controle de abertura e fechamento das portas, e o porta-malas dele com abertura elétrica. Bem, porta-malas é um modo de dizer, né? Porque ele tem só 200 litros. Aqui tem uma boa representação disso. Nós temos uma caixa de sapato. Gente, 200 litros é um porta-malas realmente muito pequeno. E aí eu vou dizer uma coisa que a mãe do Gustavo falou quando ela foi ver o Mobi na concessionária. Ok, isso é um carro urbano, ele é feito para andar dentro das grandes cidades congestionadas e tal, mas a gente precisa de um mínimo de espaço para levar as compras do supermercado. Aqui eu acho que vai ser um pouquinho difícil. Mesmo assim, ele tem um negócio interessante. Aqui embaixo, ele tem uma divisória com espaço para colocar várias coisas sem estragar. Por exemplo, se tu for na feira, tu pode colocar os teus ovos aqui embaixo que eles não vão quebrar com as sacolas de compras rolando de um lado para o outro. E já que eu estou falando do porta-malas e de todas essas coisinhas que ele tem aqui, embaixo dessa bandejinha a gente ainda tem o step. E o step dele é realmente bem pequenininho. É um step temporário, do mesmo diâmetro do outro, porém 105 milímetros de largura. É para não andar muito longe mesmo. Infelizmente uma coisa que eu percebi é que ele não vem com pneus, digamos, de marca muito confiável, né? É um carro coreano, é um carro de boa qualidade, mas os pneus são chineses da marca Jinyu. Eu não colocaria. Tá, mas a gente já viu que o porta-malas é pequeno, né? E o espaço interno? Eu achei que ia ser pior. Cara, eu também. Eu achei que ia ser bem pior, né? Olha aqui, ó, o banco regulado pra mim. E na verdade eu estou com as pernas encostadas nele, mas ainda tem um bom espaço para quem tem 1,81 m que nem eu. Até que não vai tão ruim aqui atrás. Eu achei que a gente ia... Olha, acho que vou te dizer que no Palio talvez a gente fosse pior. Com certeza a gente tava pior. A altura do teto aqui também tá legal, ó. Tem um dedo mais ou menos da minha cabeça até ao forro. Ele tem encosto de cabeça para os 3 ocupantes e cinto de segurança também para os 3 ocupantes. O que já demonstra que era um carro preocupado com a segurança de quem estava aqui, né? Temos as nossas alças aqui que eu gosto também, mas não tem a luzinha que o Felipe gosta. Infelizmente não tem aquela luzinha aqui, ó, né? Que facilita a vida de quem tem filho pequeno. E temos os vidros elétricos traseiros, que isso nem como opcional tem no Up, que é o concorrente dele. Verdade. Mas vamos olhar lá na frente? Vamos lá. Pô, aqui na frente o espaço é melhor, né, cara? Aqui na frente o espaço é muito bom. Eu acho que para 2 pessoas, que é realmente a proposta de um carro urbano, esse carro atende legal, né? Muito, muito legal. Aí a tua mãe pode levar as compras no banco de trás. Pode, isso. Uma coisa que chama atenção, na verdade, é a qualidade construtiva aqui dentro do carro, né? Beleza, ele tem plásticos duros, isso vai ter, óbvio, mas ele tem uma qualidade muito boa de plásticos e de encaixes. Eu achei bem interessante isso no carro. Realmente assim, ó, uma coisa que é fato, todo mundo sabe disso, é que os carros daqui são muito bem construídos. A gente vê assim, ó, pelas frestas que ele tem. Ele quase não tem fresta nos encaixes plásticos. As peças são muito bem construídas, muito bem encaixadas, ó. Isso aqui é uma coisa que tu pega carros, como, por exemplo, o Cruze da GM, tinha folgas muito maiores. E é um carro de categoria muito superior, né, Gustavo? Cantos aqui. Exato.
Apesar de que, claro, é um carro de plástico duro e tal, mas Tudo bem. é a categoria dele, Mas né? não me dá aquela aparência de plástico tão simples quanto o do Polo que eu tive. Do Polo do Virtus, né? Me parece melhor. Não que tu teve o Polo, né? Tu teve a aparência, tu teve a sensação da A aparência, sensação né? no vídeo. Realmente. E ele vinha bem completinho. Como eu falei, desde a versão básica, ele já tinha esse sistema de som aqui, que é um sistema de som, digamos que não tem um multimídia e tal, mas ele já tem Bluetooth com pareamento do celular e tal. Ele tem esse volante aqui com os comandos que são bem legais. Tu pode mexer no celular, tu pode mexer no computador de bordo, enfim, né? Bem completinho, com revestimento em couro. E uma coisa legal que eu acho do volante é que normalmente o volante são de 3 pontas ou de 4 pontas, né? Esse aqui é de 2. Inclusive ele copia, ou melhor, ele se inspira no desenho da grade da Kia, né? Isso aqui começou em 2007, se eu não me engano. Não, 2010 foi quando a Kia resolveu adotar essa grade aqui, que é cara de tigre, eu acho que é, um ataque do leão. Eu não sei. Não me lembro como é que eles definiram isso aqui. Mas isso aqui veio na grade dianteira e depois eles trouxeram para o interior também. E acabou sendo uma marca registrada da Kia, né? Legal. E outra coisa, o painel é bonitinho, ele tem as entradas USB e auxiliar aqui no meio, né? Também a tomadinha 12 volts. Bastante espaço aqui, né? Com É. porta-copos. Isso. Aqui no meio também tem mais espaço, mais porta. É um carro voltado para urbano e características de até mulheres. Não que homens não possam ter o carro, mas né? Eu vou dizer que eu gosto do desenho do carro. Eu acho legalzinho o desenho desse carro. Eu teria sem problema nenhum. O painel dele é bem completinho. Tem velocímetro, conta-giros, marcador de temperatura e de combustível. Porém, o computador de bordo dele é um tanto quanto simples. Ele tem trip A, trip B. Tem algumas informações aqui da viagem, como por exemplo o tempo percorrido. E também a opção de ligar o modo econômico. O Gustavo já falou que ele tem vidros elétricos nas 4 portas, porém ele só tem o auto-down para o motorista. Aqui o botão de travamento das portas elétricos, que infelizmente é uma coisa que as pessoas reclamam, porque ele não trava sozinho quando o carro anda. E aqui a regulagem elétrica dos espelhos. E um detalhezinho interessante, esse botão aqui recolhe os espelhos, tanto do lado do motorista quanto o lado do passageiro. Uma outra coisa, ar-condicionado, vocês viram, né? Ar-condicionado normal, convencional, Analógico, né? Analógico, mas gela bem, né, Gustavo? mas é o que funciona, né? É Tá isso bom, aí. né? Tá bom, tá geladinho aqui já, né? Uma outra coisa que ele tem, regulagem de altura do volante, né? Não é de profundidade, mas pelo menos Segura. é de altura. Então a gente consegue ajustar pra gente, né? E eu sei que algumas pessoas se importam com isso. Eu não me importo, mas algumas pessoas se importam. O volante não desaba, ó. Tá solto e fica paradinho no lugar que tu quer. Isso aí. Além disso, a regulagem de altura do banco, que também facilita bastante para várias pessoas, né? Pro Felipe, que é alto, para mim, que sou menor, e pra dona do carro, que é menor ainda. Vamos subir na vida. Né? Mas Vamos não ter. tem Eu gosto de baixo. a regulagem do... Ele não tem a regulagem de altura do cinto de segurança, que infelizmente é um item de segurança porque pode evitar machucados maiores no caso de um acidente, né? Além, é claro, né, Felipe, do airbag e ABS, que é de fábrica. Falando nisso, Fala as primeiras versões não vieram com ABS. E então assim, ó, se tu for comprar, procuram com ABS, porque o sem ABS é bem desvalorizado. E melhor, tem algumas versões ainda que tem airbag de cortina e airbag lateral. Eles são bem raros. Bem raro, mas existe. Esse aqui não tem. Tá, mas se é um carro voltado para mulheres, ele tem que ter espelhinho nos para-sóis, né? Nos dois, né? De Nos preferência, dois, né? E tem, inclusive, com a tampinha do lado do motorista. Faltou luzinha, mas aí a gente quer exigir demais do carrinho, coitado, né? Tem que considerar que ele é um carro Carro de realmente entrada, né? baratinho, né? Ele concorre com não os mais baratos, porque não concorre com o Mob, mas ele concorre com o HB20 e outros desse nível. E outras coisas. A gente já falou que esse aqui é um câmbio automático de 4 marchas, e isso é um dos grandes questionamentos dessa versão. Por quê? Porque apesar dele usar o mesmo motor do HB20, ele não tem a opção que o HB20 tem, que é a 1.6 de 6 marchas automática. Esse câmbio aqui, bom, a gente vai ver quando a gente andar, mas muita gente reclama que o desempenho dele não é dos melhores. Tem também a versão manual de 5 marchas, que deu, né? Que talvez seja o melhor custo-benefício. Eu não sei, cara, depende muito do que tu quer, né? Vamos ver andando então. Por que o Gustavo disse que o melhor custo-benefício? Porque a versão automática, ela custa 10 mil reais a mais do que a versão manual. É realmente bem salgadinho. Eu acho que a gente pode pensar da seguinte maneira: o câmbio automático ele é super
Confortável. confortável. Perfeito, ótimo. Gostei de andar no carro antes, inclusive. Mas assim, ele custa 10 mil reais a mais, ele é 3 segundos mais lento no 0 a 100 e ele é mais gastador do que o manual. Então tem que botar isso na balança na hora de... Tu vai ganhar o conforto, mas tu vai perder mais outras coisas. Inclusive tem muita gente que reclama que o desempenho dele na estrada é realmente bem ruinzinho para ultrapassagens. É de se esperar. Além dele ser 1.0, o câmbio automático ele rouba a potência. Eu já até falei sobre isso, né, no conversor de torque ali. Ele é o responsável por uma certa lentidão nas respostas. Bom, mas eu acho que é isso. Vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta. Então tá, né, galera? Vamos dar uma voltinha no carro. Vamos testar ele, vamos ver se o desempenho dele é bom ou não. Como é que sabe, cara? Eu já andei, né? Ah, Já dei uma voltinha. Ô meu, você tá de brincadeira, né? Não, isso não é verdade. Ah, ô meu. Tu não ia acelerar o carro? Ai, cara, o que é isso? Deixa eu soltar o freio de mão. Bom, saindo aqui, percebi que a direção elétrica dele é bem leve, muito boa, uma pegada bem legal, muito condizente, digamos, com a proposta dela. Porém, o desempenho do motor e câmbio desse carro é sofrível. Quer ver? Estou lombo abaixo, tá? Cara, é muito demorado. Tu não ia acelerar? Tu não falou porque a gente ia ver o desempenho? É, eu disse que sim. Eu fiz antes o mesmo teste andando lombo acima e, cara, ele não sai do lugar. Eu acho que esse carro consegue andar menos que o Palio do Gustavo, que já é bem sofrível, né, Gustavo? É ruim, mas esse aqui é pior. Pois é, essa é uma das grandes reclamações desse carro. Infelizmente, o desempenho dele não é legal e o consumo dele acaba se tornando alto justamente por causa disso. Porque as pessoas aceleram mais do que deveriam. Se tu andar com o pé bem leve, tu não vai ganhar velocidade, mas o carro se torna econômico. E aí quando tu pisa mais fundo, ele acaba bebendo demais e não tem uma resposta igual, rápida. Vocês viram no vídeo que nós fizemos já sobre câmbio automático que o conversor de torque rouba a potência do carro, aquela coisa toda, né? Então tu imagina que o carro já não é forte, já tem 80 cavalos e ainda bota um câmbio automático que rouba a potência de 4 marchas ainda. Ou seja, o desempenho fica pior ainda. Como eu comentei antes, ele é 3 segundos mais lento do que o carro com câmbio manual. Ou seja, de 14 segundos no 0 a 100 passa para 17 segundos no 0 a 100. O que, convenhamos, né? É muito lento. É bastante lento. A minha prima tem um manual, ela comprou zero em 2012, e na época eu me lembro que eu andei nele lá na praia e eu senti assim, pô, ele tem uma resposta realmente fraquinha. Agora, esse aqui, cara, é realmente muito lento. Andando como a gente tá andando agora, Tá bom, tranquilinho, tá ótimo. Agora, tu não vai ter um carro para andar só na cidade, né? E eu acho que isso explica, infelizmente, as baixas vendas desse modelo. Porque ele realmente foi um carro projetado para andar na cidade. Se você quiser pegar uma estrada, vai ser difícil. Não que não dá. e ele veio com aquela coisa linda assim, tipo, o único carro 1.0 automático do mercado. Show de bola, só que, cara, não anda. E aí termina sendo até perigoso, talvez, em algum momento na estrada, porque tu quer fazer uma ultrapassagem, tu não consegue. Então perigoso, não sei se é a palavra, mas... Você tem que ter muita paciência, na verdade, né? Exatamente. E uma outra coisinha que as pessoas reclamam é com relação à altura do carro. A suspensão dele até não é tão dura. Eu achei ela relativamente boa. Não é macia, os bancos não são tão macios assim e dá pra sentir que a suspensão dele é firme, mas sem ser desconfortável. Agora, a altura dele é um pouquinho complicada, porque a gente sabe que a gente tem umas ruas bem regulares, a gente tem quebra-molas bem altos, cordões de calçada então piores ainda. E aí tudo contribui, né, para que, infelizmente, raspe embaixo com uma certa facilidade. Mas é só uma questão de cuidado e tem que lembrar que esse aqui é um modelo global. Inclusive ele nem é produzido no Brasil, ele é produzido lá na Coreia do Sul, né? Mas assim, os bancos são confortáveis, te agarra bem, né? Ele tem uma boa ergonomia esse banco. Eu gostei muito assim, tu senta nele e te sente muito confortável. Apesar de ele não ser tão macio. Os freios desse carro eu gostei bastante, cara. Pô, o freio bem eficiente, né? Cara, o freio é lá em cima, né? Quando eu fui manobrar a primeira vez dele, uma freada que quase deu a cabeça no volante. E ele não é um freio bobo, né? Não é aquele freio que meio borrachudo, assim, tu pisa ele fica meio toscão. Não, tu encosta nele e já freia logo. Apesar de ele não ter freio a disco atrás, né? Outra coisa, a gente tá andando no paralelepípedo. Algumas pessoas me questionam, por que tu não anda no paralelepípedo, não sei o quê.
Porque infelizmente a minha câmera capta mais ruídos do que realmente está fazendo aqui dentro. Esse carro tá com um pequeno barulhinho lá atrás, mas eu acho que é mais aquela caixa solta do que realmente barulho de coisas soltas do interior do carro, né? E o carro tem 35 mil quilômetros e ele não faz muitos barulhos, né? Até não é uma quilometragem alta, mas já rodou, né? Um certo tempo. Principalmente porque é um carro que roda bastante muito na cidade, então 35 mil quilômetros na cidade ele sofreu bastante, né? E, digamos assim, isso demonstra a qualidade construtiva do carro. Não é só na aparência que a gente viu antes, não é só nos encaixes perfeitos. Ele parece ser muito bem construído internamente também, aquilo que não está visível aos nossos olhos. Mas eu acho que tu quer dirigir, né? Vamos lá. A posição de dirigir do carro é bem boa. Cara, a ergonomia desse carro aqui me chamou muita atenção. Ele é muito bom, muito bom. E o fato de ser pequenininho também para andar na cidade também é ótimo, né? Claro. Só que nós temos outros carros no mercado que também são pequenos e tem um porta-mala maior, um espaço maior. Ok, questão de projeto. E isso que essa segunda geração já cresceu em relação aos anteriores. As outras eram menores ainda, né? A primeira geração tinha menos espaço interno. Bom, a gente falou um pouquinho do câmbio, que algumas pessoas reclamam e tal, desempenho e consumo, mas tem um outro problema que é bem crítico nesse carro, que é bem comum acontecer, que é problema na boia de combustível. É bem comum acontecer bem seguida da boia estragar e começar a marcar errado aqui no painel. Então isso é simples de resolver tudo, mas acontece bastante nos carros. E assim, uma coisa que foi mal tropicalizada, porque esse carro aqui ele não era flex quando foi lançado. Ele foi feito flex principalmente para o mercado brasileiro. E eu acho que essa peça eles esqueceram de dar um tratamento especial nela, né? Pode ser. Porque ela simplesmente estraga porque ela enferruja. Ela não é porque ela estraga de desgaste. Não, nossa gasolina tem 27% de álcool, mesmo que tu use só gasolina, ela acaba corroendo essa peça antes do tempo. Mas não é uma peça cara, não é uma peça que vai causar algum dano no carro. E isso, inclusive, é muito bom. Porque o carro como um todo não tem histórico de problemas. Não tem histórico de problemas de suspensão, de câmbio, de motor, né, direção elétrica, nada. Ele é um carro extremamente bem construído. Se tu for ver, o histórico de problema é a boia do combustível. É um detalhe, né, um detalhezinho, tá, passou, poderia não ter passado, claro, sim. Mas perto de outros projetos aí que a gente sabe que tem problemas enormes, esse aqui mostra que ele foi muito bem pensado e testado. Acho que a única coisa que realmente pesa um pouquinho pro lado dele é o desempenho do motor e o consumo. Isso poderia ser melhor, né, Gustavo? Poderia bastante. Mas tem uma outra coisa também, Felipe. Como tu citou no começo do vídeo, esse carro vende muito pouco, né? Ano passado vendeu quanto? 764 no ano todo. No ano. Então termina aqui o que fica caro? Peças de reposição. Ah, sim. Isso é verdade. Como o carro não vendeu muito, não tem peça no mercado paralelo, ou seja, nas autopeças aí na rua, só na concessionária, e a concessionária importa uma quantidade pequenininha, né? Porque já que não tem muito circulando, ela não vai ter um estoque muito grande. Tudo isso contribui para que as peças sejam mais caras e mais difíceis de conseguir. Difíceis de conseguir também. Então esse é um porém. Mas o seguro não é caro, né, Gustavo? Agora o seguro não é caro, né? O seguro da dona desse carro aqui, ela pagou R$ 1.500. Que é realmente bem baratinho, considerando que o carro hoje, a tabela FIP dele é R$ 45 mil. Então, R$ 1.500 é um preço bom, muito condizente com a proposta e com o que está sendo pago. Isso é importante estar, né? R$ 45 não é um valor barato também, né, Felipe? Não é barato. Não é. Inclusive a desvalorização dele eu achei baixa, porque custava 55 quando foi comprado. Sim. Né? Agora, se optar pelo câmbio manual, é 35 mil já. É o que eu falei antes. O manual tem uma diferença de R$ 10 mil. Uma outra coisa que pesou um pouco no começo desse carro foi que ele não tinha manutenção programada. Ele não tinha valores programados de manutenção. Isso eles corrigiram em 2016, quando esse carro aqui começou a ser fabricado. Só que é só para esse carro, é só a partir de 2016. Então aquele que comprou em 2014, que é o mesmo carro que esse, não tem a manutenção programada. Não entra na tabela e aí vai do que a concessionária quiser cobrar. E isso que o Gustavo está querendo dizer. Exatamente. Então, se for pegar esse, a partir de 2016 vai estar lá. Até 60 mil quilômetros vai dar aí 3 mil e poucos reais. É 1.450 a cada 30 mil quilômetros. É bom, um valor bem condizente, né, com o posicionamento dele. Isso, mas se tu comprar um 2014 ou 15, que é o mesmo carro, já não vai entrar nessa. E aí tu pode gastar bastante.
Então foram algumas coisas que pecaram na época de estratégia realmente da Kia, né? Como a gente comentou antes, alguns vieram sem ABS, depois eles quiseram fazer só com câmbio automático, eles pecaram nessa parte também da manutenção, ou seja, eles tiveram vários erros de estratégias ao longo da vida desse carro, né? E vale dizer, né, que a Kia aqui no Brasil ela é representada por um importador, digamos que não é da marca, não é que nem a Hyundai. Quer dizer, é como a Hyundai há uns anos atrás. A Hyundai também era representada pela Caoa, única e exclusivamente. Aqui é o grupo Gandini, da Kia. E depois a Hyundai entrou no mercado brasileiro e construiu a fábrica dela aqui. E aí a gente sabe que tem os dois modelos, os importados e os nacionais, que são comercializados pela própria Hyundai. Isso colabora, digamos assim, para que a marca não tenha uma estratégia tão agressiva, porque o grupo Gandini ele é mais conservador. Eu acho até bom, pelo menos a gente não passa por aquelas situações onde são prometidos mundos e fundos e quando tu vai ver na prática não é bem assim. Mas isso infelizmente também contribui para que ele não tenha um grande número de vendas, né? Poderia, se eles fossem mais agressivos em marketing, propaganda, talvez eles vendessem melhor. Mas no geral, Gustavo, o que tu achou do carro? No geral, o carro é muito gostoso de dirigir, ele é super equipadinho. Claro, ele não tem algumas coisas que hoje em dia já estão mais comum, como central multimídia e tal, mas ele é muito gostosinho. Que já tem a terceira geração que está vendo agora a partir do modelo 2019. Isso, que é o chamado GT, né? Que é só o esportivado, né, Felipe? Não é esportivo, é o esportivado, né? Agora, o desempenho com esse câmbio realmente é fraco. Eu acho que o melhor compra seria o câmbio manual, pelo que a gente já comentou antes. Ele é mais barato, o carro chega a cerca de 10 mil mais barato, tem um desempenho melhor e é mais econômico do que esse. Pois bem, eu concordo contigo, mas eu não compraria o manual simplesmente porque eu não gosto mais de carro manual. Não é que eu não goste, na verdade eu me irrito com o trânsito pesado de Porto Alegre e eu prefiro carro automático, apesar de estar andando com manual, porque hoje eu estou sem dinheiro de ter um carro automático de novo. Mas ainda assim, eu compraria, se eu fosse comprar, eu ficaria no automático, porque sim, tem esses ônus que tu falou, mas o conforto, cara, às vezes é impagável. O conforto, sim, com certeza. Mas daí tu iria partir para um carro um pouco mais forte, se fosse um câmbio automático. Provavelmente, para um 1.4, 1.6 automático. Até porque esse carro aqui não é mais o meu perfil, né? Como eu tenho filho e eu preciso levar bastante coisa, um carro pequenininho que nem esse aqui é mais para andar no máximo um casal. Eu diria que eventualmente o casal aqui na frente e lá atrás os amigos que pediram uma carona. Quem tem filhos, eu não recomendo comprar um carro desse. Não, mas eu te diria que nem casal, sabe? Porque eu ando de Palio e o meu Palio tem 280 litros de porta-mala. 290? 290, né? Ah, não me lembro agora. Tá. 280, 290 litros. E quando eu e a minha namorada vamos pra viajar, cara, 2 malinhas no porta-mala, acabou o porta-mala. E esse aqui é só 200 litros, esse aqui é menor. Ah, mas tu leva o cachorro também? Não, é 2 malinhas. Bom, enfim, bota no banco traseiro, né? Eu sempre fiz isso sem poder no banco traseiro. Mas então, no geral, carro bom, confiável, muito bem construído. É um carro que tem uma ergonomia muito boa, é um carro pequeno, é bom de andar na cidade e tal. Só ele peca em espaço, se tu quiser levar mais malas, vai ser difícil. E principalmente desempenho do conjunto mecânico. Ele é fraquinho. E valor de peças e peças de reposição, né? Quando precisar, né? O bom é que praticamente não vai precisar. Então tá, galera, se vocês tiverem mais alguma dúvida com a pergunta, faça aqui embaixo nos comentários que na medida do possível a gente vai responder a todos. E a gente queria ouvir a opinião de vocês também sobre esse carro. Se vocês já tiveram algum, o que vocês acham do design dele, do espaço interno, se vocês comprariam inclusive. E óbvio, se vocês já tiveram um ou sabem de algum outro problema crítico que a gente não falou, comentem aqui, porque sempre tem alguma pessoa interessada que vai querer ler os comentários e isso com certeza vai ser útil para eles. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu. Olha um pedaço de rádio ali, cara. Nem foi roubado, né? Tu chegou a ver a entrevista que eu dei lá nos Estados Unidos, lá pro cara? Não vi que tu foi dentro. Tá. Ele tem uma câmera, só que ele tem essa aqui, só que a 4K, não sei o que, mas é igual essa, né? E aí começou a gravar e eu comecei a falar. Quando a gente parou de gravar, ele, cara, muito obrigado, tu é a primeira pessoa que projeta a voz pra câmera. Aí eu, como assim? Não, o pessoal fala assim, oi, tudo bom, eu sou o fulano. Eu tenho que sempre aumentar na câmera, tu é a primeira pessoa que fala, eu tenho canal, eu sei como é, sei que tem que berrar pra câmera, né? Eu tenho algumas vantagens de ser youtuber, né? Youtuber famoso nos Estados Unidos é assim, né, cara? Em marketing, ela investia 80 milhões. Ô, viado. É só o que me faltava, né? Ainda tá resta, não, mano? Pisar na embreagem, né? Deixa essa coisa barulhenta.
Depois os caras acham que esse carro é bom, hein? Que bosta. É, esse aí mesmo. Cara louco essa mania, né? O Felipe não gosta de carro. Não, definitivamente não. Tenho ódio desse carro. Mais que gênio. Vai mostrar o quê? Porta-luvas, porta-malas, sei lá. Mas falando em pneu... Fala do pneu. Cara, tá querendo sacanear esse carro, né? Só mostra. Melhor não, né? É, esse fala Você vai detonar o móvel, a gente nem gravou ainda, né? É. Tá louco pra detonar esse carro, Tô. né? É, eu sei. Ah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.